Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. E não só da Bíblia, mas da exegese da teologia da exegese também, toda, não é? né? Claro, certamente. Exato. Será que aqueles critérios que eu dei a semana passada para se tentar tocar o nível primeiro, a partir do nível terceiro, foi bem considerado, foram bem... Acredito que sim, foi foram bem explicado, claros, né? Vocês são o termômetro que eu tenho. É. Agora precisa lá o nosso telespectador em casa dar uma lida. Dar uma lida do quê? Nos textos, né, nos evangelhos, tentar entender aquilo que foi dito, tentar encontrar aquilo que foi dito, né? Isso seria importante, esse nível intermediário que é onde possivelmente esteja... Não, o nível segundo? É, o nível segundo. Não, o nível segundo não está mais. Não está, mas Nós temos o nível terceiro aqui. Isso. Agora, Mas a pregação oral. Já. Exatamente, é onde ele vai encontrar ali o que é possível é tentar chegar em alguns casos, em diversos casos, ao nível primeiro, usando, sobretudo se pode conjugar bem, os famosos 4, 5 critérios que eu dei aqui. Não é? Aí se pode chegar ao nível da história. Porque nenhum evangelista foi historiador. Isso aqui não é uma reportagem. Não, de jeito nenhum. Isso aqui não é um jornalismo. Isso aqui não é um livro de história, não é livro para arquivo. Nem o evangelista estava interessado em reportagem, em ser repórter. Não é. Seria rebaixar demais um evangelista. Eles estavam relacionados e mais comprometidos com a difusão da mensagem do querigma da salvação. Agora, nós temos o direito de nos perguntar se o texto espelha a realidade dos anos 20. Sim e não. Sim, porque através dos critérios nós podemos chegar lá vez por outra. Não, porque o texto sofreu já uma evolução. Não é verdade? Sim. Olha, vamos dar um exemplo, exemplos claros. Ela, na semana passada, falou de exemplos claros. Jesus, quando estava diante de Anás e Caifás, na condenação, a um certo momento, Caifás lhe fez uma pergunta a queima-roupa. Em Marcos, as testemunhas falsas não se harmonizavam, não havia concordância entre eles, o testemunho era um testemunho não concorde, então deixa-se isto de lado e vamos ao que nos interessa. Tu és o Messias, o Filho do Bendito. Jesus em Marcos responde, eu sou. Engraçado, Jesus nunca mandou que se dissesse isso e nunca disse isso na vida. Por que diz agora, eu sou? Em Marcos. Em Marcos, porque ali ele estava já condenado, ou estava para ser condenado, não havia mais motivo nenhum para se entender mal. Sim. Não é? Agora, o que é que Caifás poderia entender com o título Tu és o Messias? O que é que Caifás poderia entender com esse título aí? Se Jesus realmente disse que era o Messias, eu duvido. Mas se Jesus disse, o que é que Caifás poderia entender desse título? Tu és um filho de Davi, ou um descendente de Davi, com pretensões ao trono de Davi para restaurar Israel, isso era o Messias. Ele era descendente de Davi. Agora, se Jesus dissesse sim, isto seria blasfemo para Caifás? Você dizer que ele se julgava um descendente de Davi, com pretensões ao trono de Davi para elevar o reino de Israel? Não, isso é normal. Não, acredito que não seria uma blasfêmia isto aqui. O que era blasfêmia? Blasfêmia, para eles, para os judeus, era ou pronunciar o nome de Deus, ou então maldizer Deus. Não nos consta de forma alguma que Jesus tenha maldito Deus,
e nem que tenha pronunciado o nome de Deus. Agora, blasfemé em grego, que não traduz bem o seu correspectivo termo em aramaico, significa proceder com arrogância, insultar Deus, usurpar privilégios de Deus. Isto, no grego, significa blasfêmia. Mas agora, voltando para o caso de Caifás. Se Jesus tivesse dito a Caifás, eu sou o Messias, nesse sentido que eu acabei de explicar, não seria necessariamente uma blasfêmia, seria? Não, me parece que não, até porque era pouco até previsto. Não era uma coisa... Houve um judeu, 100 anos depois, 100 e poucos anos depois, Bar Kokhba, que disse que se afirmou ser o Messias. Foi eliminado pelos romanos, mas afirmou ser o Messias. Não foi sentenciado pelo Sinédrio, não. Agora, a segunda pergunta, filho do bendito. Por que Caifás não disse filho de Deus, disse filho do bendito? Aqui é Marcos que está escrevendo. Sim. Ele quis ser arcaicizante. Ele quis que a expressão fosse tipicamente judaica. Nenhum pagão, nem convertido ao cristianismo, iria jamais usar esta expressão. Usaria filho de Deus, mas não filho do bendito. Isto aqui é bem judaizante. Marcos escreveu esta segunda frase desta maneira. Jesus respondeu, eu sou. Mas Caifás, historicamente, poderia ter feito esta pergunta a Jesus? Acho que não, não é? Porque ele não poderia ter dito o nome. Caifás poderia imaginar que aquele pobre condenado ali seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Seria o próprio Deus? Faz favor. Não ia pensar De nisso. jeito nenhum. Além de não querer, ele não ia imaginar isso. Então, Jesus não deve ter sido condenado nem por ter dito ser o Messias e nem por ter dito ser filho de Deus. Mas então, como é que se explica essas perguntas na boca de Caifás? Aqui nós devemos deixar o nível da história, o nível primeiro, e passar para o nível terceiro. Para o evangelista Marcos, era importante que os seus leitores cristãos soubessem da própria boca de Jesus quem ele era. Ali também era catequese e não reportagem. E, portanto, o termo Messias, no sentido que eu expliquei, Jesus poderia ter dito, eu sou o príncipe davídico com pretensões a ocupar o trono de Davi. Jesus nunca poderia ter dito isto, porque o Jesus do Evangelho de Marcos é muito mais do que Davi. É muito mais do que um descendente de Davi. Estas duas perguntas certamente foram forjadas no nível segundo e Marcos as assumiu no nível terceiro, porque ele queria colocar na boca de Jesus e na hora suprema da condenação o ato de fé cristão. Tu és o Messias, não na concepção mais judaica, mas na concepção exaltada cristã e filho de Deus. A estas duas perguntas, entendidas cristãmente no terceiro nível, o Jesus de Marcos podia responder, eu sou. Então, nenhuma relação com o eu sou, por exemplo, a resposta eu sou. Não, a de João não. Eu sou no sentido de usar o nome divino, não. Nome em Marcos não. Em Marcos eu sou. Isso, Marcos. Eu sou. Mas não, as duas perguntas devem ser entendidas no terceiro nível. No nível da redação. E não no nível dos fatos ou da história. Tá. Dificilmente se perguntaria a alguém, a Jesus, a Queimau, Messias e Filho de Deus. Mas no terceiro nível era importante que os cristãos soubessem quem é Jesus e ouvissem isto da boca do próprio Jesus. Egoime, eu sou. Há estudiosos que afirmam que se ele afirmasse ser o Messias, o descendente de Davi, para elevar Israel, seria uma blasfêmia. Por quê?
Porque, segundo esses estudiosos aí, Jesus era da Galileia, era de baixa condição social. Foi pego sem nenhuma resistência. Vai ser crucificado como um malfeitor e estrebuchar numa cruz dentro em breve. Se afirma ser o Messias, ele está expondo Deus ao ridículo. Por quê? Significa que toda a promessa messiânica de Deus, que percorre todo o Antigo Testamento, agora se resume num pobre condenado a sofrer a morte de cruz. Isso é colocar Deus no ridículo. Eu acredito que esses estudiosos tenham razão, mas eu acredito que estes termos Messias e Filho de Deus, que estão lá no Evangelho de Marcos, na verdade, mostram bem o que aconteceu nos decênios depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. À medida em que os cristãos iam elevando os títulos, evolução, à medida em que os títulos iam se exaltando cada vez mais, Messias, mas num sentido exaltadíssimo, e não simplesmente descendente de Davi, quase que sinônimo de filho de Deus, na medida em que começaram a afirmar ele é filho de Deus, do lado de lá, do lado dos judeus, a oposição, eles blasfemam. Eles estão blasfemando contra a unicidade de Deus, dizendo que um pobre coitado que nós mandamos para a cruz é filho de Deus. E do lado de cá, a mesma coisa, por parte dos cristãos. Eles estão faltando com respeito a uma pessoa que merece grandíssimo respeito, como é Jesus Cristo. Duas igrejas, ambas preocupadíssimas com a honra de Deus e trocando farpas entre si, uma acusando a outra de blasfêmia, por causa de uma compreensão diferente da pessoa de Jesus. Está claro? Claríssimo, muito bom. Então vamos ter que fazer o intervalo e voltamos. Muito bem, estamos de volta. Se Jesus não foi historicamente condenado nem por dizer eu sou o Messias, no sentido cristão, e eu sou o Filho de Deus, no sentido cristão, o que levou Jesus à condenação? Também Filho do Homem, embora esse título ele possa ter usado historicamente, bem, lendo bem Daniel, o Filho do Homem é um ser humano exaltado em glória que recebe de Deus uma elevação e uma incumbência. Se Deus quer dar isso a uma pessoa, a um ser humano, que dê. Não é necessariamente uma blasfêmia. Mas então, o que historicamente deve ter levado Jesus a ser detestado? Arrogância. Arrogância. Entrar nos privilégios de Deus. Corrigir Moisés. Provocar incidentes no sábado. Afirmar ser senhor do sábado. Quem é senhor do sábado? Chocar com os privilégios do templo, do sinédrio, né? Purificou o templo, realizou uma ação violenta. Provavelmente tenha proferido uma palavra violenta contra o templo de Jerusalém, a modo de um Jeremias, 6 séculos antes dele. E isto, para os sacerdotes saduceus, era terrível. Escute, 20% da população de Jerusalém vivia às custas do templo. E era muita gente. Imagine se o templo for destruído. O problema deixa de ser apenas religioso, passa a ser econômico e social também. Até mesmo quem não era muito zeloso, religiosamente falando, podia temer a destruição do santuário e as consequências que isso acarretaria na vida dos judeus.
Que mais? Jesus usou o título Abá, para pai, o apelativo que nenhum judeu teria coragem de usar. Que mais? Jesus realizava curas. Bom, você pode me perguntar, mas realizar curas poderia levar alguém a afirmar blasfêmia? Disse não. Mas Jesus perguntava, crês que eu posso te fazer isto? Não crês que Deus te possa fazer isto? Ele perdoava os pecados, né, também. Perdoava pecado, Filho, os teus pecados te são perdoados. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Blasfema. Diversos incidentes devem ter concorrido. Agora, alguns certamente condenaram Jesus em boa fé. Em boa fé, julgando prestar um grande serviço a Deus. Em boa fé, em sã consciência. Outros sem muitos escrúpulos. E outros detestavam Jesus, não é? Por aquilo que ele representou e por aquilo que ele fez. Então, houve lá uma mistura disso aqui tudo. E, na verdade, de lá para cá, sempre que há polêmica religiosa, essas coisas são todas misturadas, sabe? Honra de Deus, profundo exame de consciência, fanatismo, insinceridade, tudo isto vem misturado em qualquer polêmica religiosa, do passado até e do hoje, presente também. os dias de hoje. Até os dias de hoje. Não conheço uma polêmica religiosa que não seja uma mistura de tudo isso aí. Está vendo? Sinceridade, insinceridade, desejo da glória de Deus ou de fazer a vontade de Deus, fanatismo, incapacidade de ouvir a outra parte, parcialidade. Fundamentalismo. Tudo junto. É. Bem, está aí. Bom, para falar a verdade, nós estamos examinando a historicidade dos evangelhos, né? Talvez tenhamos ido longe demais nessa historicidade, mas nós podemos buscar também na vida pública de Jesus o que pode vir do primeiro século, dos anos 20 melhor, dos anos 20 ou não. Já uma coisa que provavelmente não vem é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Não vem. Eu trabalho com a hipótese que não foi Jesus que compôs a oração. Eu trabalho com a hipótese que os discípulos de Jesus juntaram frases de Jesus e deu o Pai Nosso. Quantas vezes Jesus falou, Pai, meu Pai que está nos céus? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus falou em se fazer a vontade do Pai? Tudo isso, quantas vezes Jesus falou no perdão para ser perdoado? Jesus, na paixão, disse que é preciso tomar cuidado porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não nos deixes cair em tentação. Sabe? É só pegar frases de Jesus e se compõe o Pai Nosso. O Pai Nosso é de Jesus, nesse sentido, que os cristãos, no segundo nível, né, pegaram frases de Jesus e compuseram-nas em oração. Agora, uma prova que isto provém de Jesus, não a oração feita, mas as frases, são estas. Não existe nada no Pai Nosso que seja especificamente cristão. A rigor, até um judeu poderia recitar isto. Até um judeu poderia recitar o Pai Nosso. Não há nada no Pai Nosso que seja explicitamente cristão. E os cristãos nunca compuseram uma oração sem colocar o nome de Cristo no meio. Percebe? Sim. Está claro? Então, agora, se vocês quiserem mais exemplos, me perguntem, não é? Me perguntem. Não, acho que não, está bem explicado, né? Essa questão do Pai Nosso também.
olhando agora, a gente percebe que tem razão aí no que disse a respeito do Pai Nosso. É uma oração até estranha, vamos dizer assim, né? Ao Evangelho. Quer dizer, não há nada de tipicamente cristão. Isto para nós é importante, é uma prova que proveio dos lábios de Jesus. Os cristãos nunca criaram uma oração sem mencionar explicitamente Jesus, ou pelo menos por Cristo nosso Senhor. Então, nisto nós podemos ver que a oração vem do jeito que eu ensinei, provém do próprio Jesus. Agora, claro, aqueles longos discursos de João, compostos quando João escreveu o Evangelho nos anos 90, é claro que ali, além de algum material primitivo, houve muita evolução e muita reflexão por parte do evangelista e por parte dos redatores finais. Porque se um foi nos anos 70 e outros nos anos 90, ainda teve mais um pouco de evolução ainda, já lendo o que foi escrito nos anos 70. Tem né? Tem muita evolução. São 20 anos aí que João também leu e absorveu dos sinóticos. No Jesus, no Evangelho de Marcos, na Paixão, é Jesus quem cai por terra e pede que Deus o livre do cálice da hora. Em João, são os que vieram prendê-lo que caem por terra. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Ego-eimi, sou eu, caíram por terra, diante do nome divino. 3 vezes. Voltando um pouquinho para trás, o senhor estava falando das bodas de Caná. Quem que fala nas bodas de Caná? Que não tem a tradição, não ali tem a é múltipla... só João que fala, não tem múltipla tradição, não podemos buscar nada mais e não sabemos se João sabia muita coisa além de nós. Talvez ele soubesse tanto quanto nós, ou seja, talvez as peças para montar o jogo fossem exatamente essas que nós conhecemos. Talvez ele não soubesse muito mal o que estava por detrás daquilo. E por que? Bom, vai ficar para a próxima essa pergunta. Por que então que o Papa colocou essa como o primeiro mistério dos novos? Não. Isso independe de historicidade ou não. Está no texto, é palavra de Deus, é inspirado. Isso independe. A historicidade independe da canonicidade. São duas coisas distintas. É palavra de Deus, sim. É um texto através do qual Deus me fala. Agora, Deus não me fala através simplesmente do gênero literário. Aqui, mais uma vez, Pio XII. Divino Aflante Espírito. Deus tem diversos gêneros literários para me falar. Até mesmo daquilo que não é exatamente o histórico. Agora vamos ter que encerrar no horário. Na próxima semana nós continuamos. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo. Até a próxima sexta.